But more than that, if he does die, will Jesus even care? Will he weep for him as he did for Lazarus? Will he weep for me? I think greater than my fear of death is that of insignificance. Or rather, my default assumption is that my thoughts and passions and loves and the stuff of my being are insignificant. How could the creator of all that is and ever was love my son as he did Lazarus? And could my soul stranded on this blue raft awash in a sea of stars, ice, and dust matter enough to him to turn his hand in mercy? Como se faz um jogo sobre um episódio traumático na sua vida? Além disso, abordando algo tão trágico e aterrorizante como o tema desse jogo: câncer infantil. Dead Dragon Cancer é raramente divertido, mas a sua honestidade e brutalidade fazem das suas 2 horas de jogo algo marcante, inesquecível, e seu game design e estilo narrativo te levam a explorar e a encarar a morte de forma diferente que, sem dúvida, não vai sair da sua cabeça. Dead Dragon Cancer é um jogo de aventura point and click de 2016, desenvolvido e publicado pela Numius Games de forma independente e financiada pelo Kickstarter, com um time bem pequeno, tendo cerca de 2 horas de duração e só contando com a campanha principal. O jogo conta a história de Ryan e Amy Green, não só protagonistas, como os criadores desse jogo, e seus dias que passaram entre hospitais enquanto lutavam pela vida do seu filho de 5 anos, Joel Green. Se trata de uma autobiografia feita de forma surreal e expressiva que acompanha mais os pensamentos, angústias e simbolismo do que um retrato fiel dos fatos. E o que separa Dead Dragon Cancer de outros jogos sérios no Blender é o foco que ele tem. O foco não é a morte, nem o luto, nem nenhum outro sentimento abstrato. O foco é a experiência humana da perda. É um jogo sobre perder. Joel não vai viver no final. Na verdade, não demora muito para descobrirmos que o tipo de câncer dele não tem como combater. É algo tão específico, mas permite espaço para tantos outros sentimentos, esses sim abstratos, mas agora em contexto. Você não sente o desespero, você sente o desespero de um pai. O luto é pelo Joel. O jogo te mostra os momentos quietos de exaustão e dor, e o constante sentimento de que essa luta está perdida, por mais que você não queira acreditar. Essa é a história pessoal de Ryan e Amy, pais e designers do jogo, que encontraram na sua profissão e vocação um jeito de eternizar a história do seu filho, Joe, que com 1 ano foi diagnosticado com um agressivo câncer no cérebro. Talvez como uma forma de terapia, talvez como uma forma de escapismo até, de um jeito positivo. Ele é repleto de pessoalidades, aliás, em um nível que pode ser até desconfortável para alguns jogadores. Em nenhum momento o jogo tenta ser ameno, ou fazer média, como geralmente acontece em outros jogos para não criar conflitos de crença com os jogadores. O maior exemplo disso é a fé, a religiosidade. Se Ryan e Amy são cristãos, fervorosos até, é claro que vai ter muita referência a Deus. Não é uma escrita genérica sobre um Deus qualquer. É a Amy tentando se agarrar à sua fé e o Ryan questionando se o Deus cristão sequer se importa. Mesmo se você não for cristão, deve admirar e reconhecer que esse tipo de escrita não é comum. A sensação é que estamos vendo por uma janela para dentro de outro ser humano. Além disso, o jogo mistura quadros de hospitais reais nos corredores, e em certo momento aparecem bilhetes para o Joel, e quando saímos, os corredores estão todos lotados de bilhetes, sem dúvida mais de 100, alguns falando sobre perder o pai, sobre perder a mãe ou uma filha. São bilhetes reais de pessoas reais, são fragmentos de histórias completas que não vamos ver, mas nos mostra quão grande e vasto é o alcance dessa condição e quantas pessoas tiveram a vida mudada por ela. E eu sou uma. Sem querer entrar demais nisso, meu pai morreu de câncer há cerca de 2 anos anterior a esse vídeo. De repente, eu sou mais um desse bilhete. E todo o mal que eu senti, tantas pessoas sentem também. Em alguns casos até bem pior. Afinal, se destruiu uma das pessoas mais fortes que eu conheci, imagina como uma criança. Em outra parte, no mar, você pode ler mensagens em garrafas de pessoas desconhecidas.
Existe tanta sinceridade e sofrimento em cada passagem daquelas que é impossível não se comover. A morte em Dead Dragon Cancer se difere sendo uma luta, em oposição a uma morte rápida. Não é um episódio, é um capítulo todo, é um processo com diferentes etapas e, nesse caso, levels. Se assemelhando assim em proposta a obras como o livro A Morte de Ivan Ilitch, de Tolstói, ou o filme Ícaro, do Kurosawa. Sem dúvida, Tolstói e Kurosawa tiveram maestria em dominar os seus meios, tanto o livro quanto o cinema, para contar a história da melhor forma possível. Mas será que Ryan e Amy conseguiram dominar as mecânicas do jogo para contar essa história de uma forma única? Então, como isso tudo se manifesta em mecânica? É um point and click, você clica para andar, para interagir, para ler e qualquer outra coisa, tirando algumas sessões que são minigames. O principal acontece em outra dimensão do jogo, principalmente no roteiro e na direção de arte, a começar pela estética. O jogo é um low poly bem característico da Unity, aliás, é a cara da Unity. Mas algo que eu quero apontar já é maravilhoso. Como é bom quando um jogo não é óbvio com as cores. Sim, é um jogo devastador, triste, mas nem por isso vai ser um jogo que vai se passar inteiramente no escuro, monocromático, onde tudo está desbotado. Não, é um visual até que bem colorido e infantil no início. Os hospitais têm cores de hospitais, com seus verdes e brancos. É importante o jogo narrar visualmente a sua jornada, pois se você deixar tudo monocromático, no final não vai ter espaço para contrastes e mudanças. No início, mais infantil, mais leve, o jogador explora um universo que ainda tem esperança e cores. Nos momentos mais desesperadores, outras cores mais sombrias, azuis escuros do mar, tomam conta do quadro. E quando o branco vem no capítulo O Templo do Homem, você sabe que se trata de algo sagrado. As cores comunicam mudança, de estado de espírito, assim como a trilha sonora potencializa emocionalmente as cenas. A direção de arte se manifesta de outras formas, questões simbólicas que aparecem frequentemente no jogo. A principal é a manifestação física do câncer, em forma de cenário. No início você vê algumas bolas pretas de espinho na água. No decorrer vê árvores negras de espinho. Bom, dá para imaginar, o câncer está crescendo, se alastrando, se tornando mais evidente, tomando conta. Ele aparece relembrando que existe uma bomba embaixo da mesa. Como Hitchcock dizia, você coloca uma bomba embaixo da mesa e deixa algo banal acontecer. Por mais banal que seja o que o personagem faça, você sabe que algo está prestes a acontecer. Cria um suspense, o espectador se torna mais participativo. No caso, é o progresso da doença, sim, e talvez o suspense dê lugar a um outro sentimento, o de culpa, como se não pudesse haver nada belo enquanto aquela criança estiver assim. Existe uma boa variedade de cenários e motivos, como a água que inunda a sala na notícia que o câncer não está regredindo. Depois volta a tomar mais espaço à medida que Ryan e Amy vão se desesperando, aonde Amy navega e Ryan afunda. É um roteiro bem abstrato que não respeita muito quem ou o que está acontecendo. Você troca de espaço, lugares e personagens, troca as formas de interações e altera entre lugares mais realistas e mais abstratos. Tudo gira em torno da necessidade da ideia, não de uma lógica narrativa realista. Mas não quer dizer que seja algo mal conduzido, não, segue uma linha de raciocínio. Depois de uma notícia ruim, mostra o impacto dela em outro lugar, em outro tipo de interação. Por exemplo, após a sala ser inundada, na próxima sequência ou fase é da Amy em um bote, no mar cheio de partes de casa e garrafas com cartas. Você se torna uma gaivota, voando por isso, enquanto a Amy fala sobre deixar a dúvida de lado e tentar acreditar profundamente que um milagre pode acontecer e que o Joey pode ser salvo. Dead Dragon Cancer é um soco no estômago. É uma experiência que, sem dúvida e com todo respeito, é melhor passar pelos olhos de outro, não por si mesmo. Esse jogo surreal tem um potencial muito grande de colocar os seus pés no chão. E talvez em um certo horror não intencional, ele mostra que no mundo está cheio de monstros espreitando em todo canto, e é melhor se cuidar. Espero que tenham gostado tanto do vídeo quanto do jogo. Se puder, se inscreva. Eu vou continuar compartilhando coisa pela página, mas vou acabar ficando umas 2 semanas sem poder postar nada aqui no YouTube, mas a página continua rolando. Se gostou, se inscreve, se não...